Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 ao verso de número 11. Será o texto da qual meditaremos nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue os seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Portanto, João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Amém. Deus bendito, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela tua santa e gloriosa palavra. Eu te peço, eis o teu povo, eis a tua igreja. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar aos corações nessa noite. Bendizemos ao Senhor porque grandes coisas o Senhor já tem feito por nós, através de nós, grandes coisas a tua palavra tem nos revelado a respeito de Jesus e tem nos ajudado a conduzir nessa caminhada de fé. E eu te peço, mais uma vez, ajuda-nos a dar mais um passo nessa noite, para a glória e louvor do teu santo e excelso nome. É a oração que fazemos clamando por Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nessa noite, nesse texto que lemos, um texto conhecido, uma rica apuração que Lucas, o médico, o evangelista, faz, e ele começa a escrever a esse homem, Teófilo. Quando nós lemos o evangelho de Lucas, ele disse isso: olha, Teófilo, depois de uma apurada investigação, ele então começa a relatar as coisas que ele apurou, aquilo que ele verificou, e ele conta ali o evangelho de Lucas, ali no livro de Lucas, da qual nós temos conhecimento. Está aqui na Escritura e na Palavra de Deus. E logo após isso, ele diz: olha, eu escrevi o primeiro livro relatando, e esse livro ele termina lá em Lucas, no último versículo, falando que Jesus foi assunto aos céus, ele subiu. E agora ele começa o livro de Atos dos Apóstolos falando desse final, algo que aconteceu, e depois a continuação do agir do Espírito Santo, do Consolador, daquele que viria na vida da igreja. Nessa noite, eu gostaria de pensar com vocês o que está escrito no verso de número 8. Eu li todo o verso primeiro, o capítulo 1, do verso 1 ao 11, para contextualizar. Nós vamos voltar em alguns textos aqui, mas o foco que eu quero dar nessa noite é o verso de número 8,
onde Jesus disse aos discípulos, e a palavra de Deus diz a nós nessa noite: sereis minhas testemunhas. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, esse seria o tema: vocês serão as minhas testemunhas. E diante disso, eu queria pensar nesse último dia do ano, nesse último culto que aprove ao Senhor, logo mais daqui a alguns minutos, 1h e 25 minutos aproximadamente, um novo ano vai iniciar. Um novo ciclo chegará. E diante desse tema, pensando sobre nós como testemunhas de Jesus, eu queria trazer essa reflexão. A última mensagem, talvez que você escutará nesse ano de 2023, provavelmente a última mensagem, e refletir um pouco com você sobre essa importância de sermos testemunhas a respeito de Jesus Cristo. Como eu disse, normalmente, no findar de um ano, no início de outro, é um ciclo que se fecha e um novo ciclo que se inicia. Nós já falamos aqui, não há nada de especial, de mágico, místico na virada de um ano para o outro. É apenas uma data. Mas nós sabemos que existem ciclos nas nossas vidas. E hoje se encerra o ciclo do ano de 2023 e inicia-se o ciclo do ano de 2024. Dentro de um próprio ano, por exemplo, há vários ciclos, as estações do ano. Hoje teve a retrospectiva do Ministério Infantil, não sei se vocês viram, foto dos meninos com blusa de frio e outras com roupa de calor. São ciclos durante o ano. Tem verão, tem outono, tem inverno, tem primavera. Dentro de um próprio ano, há ciclos de meses. Olha, o mês do meu aniversário. Ciclos de períodos de tempo, ou seja, dentro do próprio mês há ciclos de dias. Um dia dentro de 24 horas, e aquele ciclo se inicia e aquele ciclo encerra. Dentro do próprio dia há ciclos de horários. Olha, se eu não almocei, eu ainda dou bom dia. 3h da tarde está dando bom dia, né? Só começa à tarde, parece que depois do almoço. São ciclos dentro do próprio período de tempo e dentro daquele espaço de tempo ali. E é interessante que muitas vezes, dentro desses ciclos, nós começamos a refletir, por exemplo, algumas coisas que fizemos durante esse ano, outras que nós deixamos de fazer, e às vezes fazemos planos para o próximo ano, para o novo ciclo que se inicia daqui a pouquinho. Isso é comum, isso é normal e não há nenhum problema nisso. Isso é até bom que façamos, que venhamos sempre a refletir, olha, como é que foi o dia de hoje? Como é que foi essa estação? Como é que foi esse ano? Como será esse ano próximo? E apresentar diante do Senhor os planos, os projetos, aquilo que nós podemos colocar diante do eterno Deus. Talvez muitos de nós fizemos planos no ano passado ou estabelecemos alguns para esse ano. E é muito comum nesse final de ano pensarmos em algumas coisas para o próximo. E esse tema dessa mensagem, sereis minhas testemunhas, se eu pudesse, pela fé, impregnar no coração dos irmãos, para que esse seja o grande objetivo da sua vida para 2024. Isso seria maravilhoso. Ser testemunha de Cristo. Pai, como eu fui como testemunha durante esse ano? A gente faz algum balanço, a gente costuma pensar um pouco como foi o ano, ou como será o próximo, e como seria bom se cada um de nós, nesse momento, refletisse como nós fomos, como foi a nossa atuação como uma testemunha de Jesus. Porque esse texto está dizendo, olha, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. A minha oração, preparando esse sermão, já tem um tempo que eu tenho pensado nessa mensagem, é que o teu coração possa meditar, refletir, fazer indagações, examinar a si mesmo, pedir ao Espírito Santo que prescruta todas as coisas, para que ele possa prescrutar o seu coração. E você poder, nesse fim de dia, nesse fim de ano, dizer, olha, em 2024, eu quero testemunhar mais a respeito de Jesus. Eu quero falar mais a respeito de Jesus. Eu quero ser uma testemunha daquilo que Jesus Cristo fez. Como isso seria maravilhoso, como isso seria grandioso. E isso é algo que o crente pode ter no seu coração. Olha, eu quero testemunhar mais a respeito de Jesus.
Eu preciso falar mais do Mestre que nós cantamos aqui, que nos salvou através da sua obra redentora. Nós poderíamos falar isso. Nós poderíamos falar também, por exemplo, se alguém nessa noite que ainda não tem uma decisão clara em relação a Cristo Jesus, que esse seja o seu objetivo, porque eu vou dizer para você, não há nada melhor do que falar a respeito de Jesus. Talvez você também que tem caminhado distante dos caminhos do Senhor, não há nada melhor, não há convicção maior do que receber o Espírito Santo e poder testemunhar da obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Por isso que eu acho que essa mensagem, ela cabe a nós nesse último dia. E quem dera, queira Deus que esse seja o seu plano para 2024, ser uma testemunha a respeito de quem Jesus é. E eu não tenho dúvida nenhuma de que você chega nesse momento do dia 31 de dezembro de 2023 com vários motivos aí anotados para agradecer ao Senhor. Vários. Eu não sei se a sua lista pode ser pequena, pode ser maior. O ano de 2023 pode ter sido ano de bonanças ou de provações, de lutas ou não, de saúde ou de enfermidades, de surpresas ou não, mas eu tenho certeza que você tem motivos para ser grato a Deus. Aqui está o número do ano que vem, 2024. Mas, sem dúvida, há muito mais motivos do que 2024. Eu poderia falar com os irmãos aqui, vários, que nós poderíamos ser gratos a Deus. Mas, por exemplo, você já agradeceu a Deus, por exemplo, essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede, mediante o seu Espírito, de testemunhar e falar a respeito de Jesus? Irmãos, isso é maravilhoso. Como agradecer a Deus? Há motivos aí para você ser grato a Deus? Amém. O Senhor ouve o coração dos irmãos, Pai. Quando a gente fala assim, a gente, espera, amém, glória a Deus. Por fora eu estou quieto, mas por dentro eu estou radiante. Glória a Deus, amém. E isso é verdadeiro. Eu tenho certeza que há inúmeros motivos de sermos gratos ao Senhor. Você está aqui nessa noite. Há pessoas que não conseguiram chegar ao dia 31 de dezembro de 2023. Você está aqui nessa noite. Você teve várias benécias do Senhor. E como ser grato a Deus? Como agradecer ao Senhor? Pensando um pouco sobre isso, eu me lembrei de uma canção que a gente cantava antigamente, que falava um pouco sobre essa gratidão a Deus. Como agradecer a Jesus pelo que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar do seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Louvado seja o teu nome, Jesus. Testemunhe. Fale o que Ele tem feito por você. Fale do sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, das benécias incontáveis que o Senhor tem derramado sobre nós. Algumas coisas são importantes nós pensarmos. A primeira que eu quero destacar é a importância
da testemunha. O texto nos diz: contudo, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a importância das testemunhas? Quando você vai observar o contexto bíblico, a testemunha, ela tinha vários papéis, por exemplo, como resolver assuntos não tão importantes, sérios, mas não tão importantes, mas como, por exemplo, duas pessoas que faziam um negócio. Olha, eu vou adquirir o seu terreno, e para que aquele negócio fosse fechado, uma testemunha estava ali comprovando que aquele terreno foi pago pelo valor que foi concordado. Mas no Novo Testamento, a gente vai observar, por exemplo, a testemunha ajudando a decidir assuntos importantes. Mateus, capítulo 18, verso 16, a palavra de Deus diz o seguinte: mas se seu irmão não te ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda causa seja decidida. Um impasse entre irmãos, onde você foi até ele e ele não te ouviu, a Bíblia orienta: olha, chama 2 pessoas, para que por meio de 3 palavras, 3 testemunhas, toda causa seja resolvida. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 aos Coríntios, havia algumas pessoas questionando a apostolicidade dele, que ele não era um apóstolo de Cristo Jesus. E ele vai dizer a eles lá no capítulo 13, verso 1, olha, essa é a 3ª vez que eu vou visitar vocês. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Ou seja, vamos ouvir outras pessoas acerca desse assunto que está sendo levantado e toda causa será resolvida. Então, as testemunhas eram importantes, por exemplo, para decidir questões do dia a dia. Questões onde se fazia necessário uma outra palavra, uma outra pessoa dizendo aquilo que precisaria ser dito. Mas algo importante também de nós falarmos sobre a importância da testemunha. Por exemplo, testemunhas no Novo Testamento e até no Antigo, eles decidiam a questão, a palavra deles davam condição de decidir, inclusive, sobre a vida de alguma pessoa. Por exemplo, em Mateus 26, verso de número 60, a palavra de Deus nos diz assim: e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram 2, afirmando: este disse, posso destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta do que esse depõe contra você? Por exemplo, 2 testemunhas apareceram naquele depoimento de Cristo Jesus, e eles falavam: olha, eles disseram algo que Cristo disse: eu destruirei esse templo e construo ele em 3 dias. E aí, que Cristo é questionado pelo sumo sacerdote, e o texto vem encerrar dizendo que aqueles homens se enfureceram com a resposta de Jesus, e o depoimento daquelas 2 testemunhas ajudou na condenação do mestre. Em Atos, capítulo 6, verso de número 13, por exemplo, a palavra de Deus nos diz: apresentaram testemunhas falsas que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Quem era esse homem? O jovem Estevão. E diante da falsa testemunha, diante daquilo que eles falaram, Estevão foi apedrejado. Ele discursou, ele falou o que ele queria dizer para aqueles homens, e ele foi apedrejado por conta de 2 testemunhas que estavam ali naquele momento. Então, olha a importância da testemunha. E aí eu quero destacar isso para a gente refletir nessa noite. Qual a importância da testemunha? Há um caso que, se os irmãos pesquisarem um pouco, de um homem, um americano, chamado Walter Forbes. Esse homem, no ano de 1982, ele foi condenado, sendo acusado de ter assassinado outra pessoa. Dentro dessa acusação, foi dito que ele havia colocado fogo no prédio onde esse homem estava. O que aconteceu foi que esse homem, tempos antes, houve uma discussão dele com esse rapaz chamado Forbes, e esse homem atirou contra o Forbes, não tirou a sua vida, e, segundo uma testemunha, foi esse Forbes que jogou fogo naquele prédio. Ela disse ter visto o Forbes jogando fogo naquele prédio.
ao se passar os anos, ele muda a sua defesa, e aquela defesa, você pode pesquisar isso depois, está aí na internet, a defesa começa a investigar e vê que alguém foi muito beneficiado por aquele incêndio no prédio, o dono do prédio. Tinha um grande seguro naquele prédio ali. E ele soube da discussão de Forbes com aquele homem. A intenção dele não era matar o rapaz, era apenas destruir o prédio, mas alguém foi vítima. Quando ele soube que o Forbes teve aquela discussão, está fácil de resolver. 2 pessoas foram à casa dessa testemunha e ameaçaram ela para que ela pudesse depor, dizendo que foi esse homem que estava lá. E o que acontece? Depois de um tempo, essa testemunha apresenta-se à polícia, e esse tempo é quase 40 anos que o homem, Walter Forbes, fica preso, e essa testemunha agora diz a verdade do que aconteceu. Eu nunca vi esse homem lá. Eu fui coagido naquela época, os meus filhos corriam risco, e eu fui coagido por conta de 2 homens que apareceram fazendo essa ameaça contra a minha vida e contra a minha família. Então, esse homem, Forbes, ele foi libertado depois de todo esse período por conta do testemunho dessa pessoa que disse a verdade. É importante, e eu trago essa informação para os irmãos, porque pense a importância do cristão como testemunha de Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela vai trazer muitas linguagens que se assemelham muito ao caso do Forbes. Na verdade, a justiça em si, ela está aqui para nos apontar algo. Por exemplo, no caso do Forbes, havia um julgamento marcado. Havia um juiz que foi escolhido para resolver aquela causa. Havia um réu, que era o Forbes. Havia um promotor de acusação que levou a acusação que foi feita contra aquele homem. Havia jurados, havia o advogado de defesa, havia provas contra ele e havia também as testemunhas. E aqui eu quero dizer para os irmãos, para a gente poder refletir nessa noite, porque a palavra de Deus vai nos mostrar um julgamento muito parecido. Quando a palavra nos fala que nós somos testemunhas para testemunhar daquilo que Cristo fez e testificar da sua morte e ressurreição, pense nesse grande tribunal, onde a humanidade, por conta do seu pecado, está toda condenada por conta das suas ações. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, a partir do verso 16, os irmãos conhecem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, o mundo está condenado pelos seus pecados. E quando nós paramos para pensar um pouco nesse julgamento, a palavra de Deus nos fala isso. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, nos diz: porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A palavra de Deus também nos diz em Hebreus 9, 27 e 28, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O juízo está formado, é questão de tempo. 2024, 2025, 2026, nós não sabemos, mas o que nós sabemos pela palavra de Deus é que um dia haverá um grande juízo, onde a Bíblia chama do grande dia de Deus, onde todos na face da terra, aqueles que estiverem vivos, aqueles que estiverem mortos, serão ressuscitados para esse grande dia, esse grande julgamento. Então, a palavra de Deus fala sobre um julgamento, mas ela também nos fala sobre o juiz. Ela diz o seguinte, no Salmos 75, verso de número 7. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Salmos 50, verso 6. Os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o próprio juiz. 2 Timóteo 4, verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Ou seja, a palavra de Deus fala a respeito disso a todo tempo. A palavra do Senhor nos fala, por exemplo, do réu. Quem é o réu? E eu já disse,
todos aqueles que pecaram contra Deus. E aí não ficou um sequer na humanidade. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Quais são as provas que indicam o nosso pecado? Isaías 59, verso 12. Porque as nossas transgressões se multiplicaram diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso, o direito se retirou, a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças. A palavra de Deus nos mostra da nossa prova. Quais são as provas contra nós? Os nossos pecados. Mas louvado seja o Senhor, porque esse escrito de dívida, quando nós cremos em Cristo Jesus, foi encravado lá na cruz. Foi encravado através da obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. A palavra de Deus nos fala de um promotor de acusação. Apocalipse 12, verso de número 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que se chama Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você pode conferir em Apocalipse, capítulo 12, verso de número 10. Nós temos também os jurados. Quem são os jurados? 1 Coríntios 6, 2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os jurados dentro de um júri? São aquelas pessoas que dizem se aquele réu é culpado ou não dos seus pecados. O juiz, então, aplica a sentença sobre aquele homem ou aquela pessoa que foi culpado. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que nós, assim, juntos com o Senhor, julgaremos o mundo. E o verso 3 diz: por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. O júri está sendo montado. Nós temos o dia, nós temos o juiz, nós temos o réu, nós temos as provas, nós temos o promotor de acusação, nós temos os jurados, mas nós temos também o advogado de defesa. A palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que não pecais. Mas se alguém pecar, lembra-se, nós temos a Jesus, o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que eu quero dizer com tudo isso? O que está faltando nesse júri? Está faltando as testemunhas. Temos o juiz, temos os jurados, temos as provas, temos o advogado de defesa, temos a acusação, temos tudo montado, mas quem são as testemunhas? Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. O que nós precisamos falar? O que nós precisamos dizer? Nós precisamos, meus amados irmãos, entender a importância do cristão como testemunha. O mundo já está em trevas, o julgamento está marcado, nós não sabemos o dia e a data, mas o Senhor virá. As pessoas estão perdidas, o acusador a todo instante diz os pecados, aquelas falhas, aquilo que foi cometido. Nenhum sequer passará diante de Deus, mas nós que um dia éramos também condenados, pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que nos propiciou, que nos deixou agora em paz com Deus, nós precisamos falar, olha, há esperança em Cristo Jesus, há esperança nele. Se nós depositarmos a nossa confiança em Cristo Jesus, não há mais nenhuma acusação contra nós. Os nossos pecados, mesmo que sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Entenda a importância de testemunhar e de falar a respeito de Jesus.
Entenda a importância que o Senhor nos trouxe. A importância, nós vencemos por conta dele. Olha a continuação do texto aí que nós lemos de Apocalipse, número 12. Abra comigo, por gentileza. Apocalipse, capítulo 12. Versos de número 9 em diante. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Verso 10. Então ouvi uma voz grande vinda dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Mas olha o verso de número 11. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e pelo intermédio da palavra do testemunho que anunciaram posto, que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. O que João está dizendo e relatando em Apocalipse, que esses cristãos venceram os pecados, primeiro, mediante a fé em Cristo Jesus. Por conta do sangue de Cristo Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E segundo, pelo testemunho. Olha, isso é verdadeiro. Olha, ele ressuscitou. Olha, ele está vivo pelos séculos dos séculos e ele voltará. Olha, se você está pregando isso, você vai morrer por conta dessa sua fala. O texto está dizendo que eles foram até a morte, testemunhando. Eles preferiram a morte do que negar a verdade da ressurreição de Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. E é nesse mesmo poder, nessa mesma obra de Cristo, nessa mesma esperança, que em 2024 pode ser um ano que nós viemos a testemunhar cada vez mais a respeito do Senhor e Salvador Jesus. Fomos alcançados pelo seu precioso sangue, e o testemunho deles testificaram dessa salvação. Aqui é impressionante isso. A obra de Cristo, o sangue do Cordeiro e o testemunho daqueles homens. Ou seja, não que um está salvando ou atrelado ao outro. Não, o sangue o salva e o testemunho testifica essa salvação. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que possa ser assim cada vez mais. Possamos falar a respeito de Cristo Jesus e que, principalmente, essa verdade estejam claras nos nossos corações cada vez mais para a glória do nome do Senhor. Se primeiro pensamos na importância do testemunho, algumas coisas nesse texto de Atos precisam ficar claras para que nós possamos testemunhar cada vez mais. O segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos essa noite é Jesus que chama as suas testemunhas. Acompanha comigo no verso de número 2, de Atos 1. Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue os seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que ele havia escolhido. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele começa a chamar os apóstolos, os discípulos, aqueles que foram o início ali da igreja. Jesus passa na coletoria, chama Mateus. Jesus passa onde Pedro está pescando e chama Pedro. Chama André, chama João, chama Filipe, chama Judas Iscariotes e Judas Zelotes. Ele começa a chamar os apóstolos, começam a chamar esses homens. Depois ele chama Paulo para que ele pudesse anunciar o evangelho. Ele chama Cornélio, ele chama Lídia, ele chama vários homens que nós podemos ver na Escritura. E um dia ele também nos chamou mediante a pregação do evangelho. É assim que ele chama. É assim que chega até nós. Em um julgamento, por exemplo, para alguém ser testemunha, ele precisa ser intimado. E é interessante que não tem como fugir da intimação do juiz. Se a pessoa... eu até verifiquei um pouquinho, eu sei que eu não sou a pessoa mais correta para falar isso. Se os irmãos tiverem dúvida, depois posso consultar os profissionais. Mas a testemunha,
ela só pode deixar de comparecer, por exemplo, se houve, por exemplo, o nascimento do filho, ou o falecimento de um filho, ou de alguém próximo, ele tem ali uma justificativa plausível para ele faltar. Aí o juiz pode deixar essa testemunha ou marcar em uma nova data para ouvi-la, mas jamais a testemunha recusa. E é tanto se ela recusar aquela coerção coercitiva, né? Que a polícia manda, a justiça manda lá a polícia para conduzir essa pessoa para que ele possa ali testemunhar. Eu queria pensar com vocês um pouco como é que é a nossa intimação. Como é que ela chega até nós? Como é que a intimação para testemunhar a respeito de Jesus chega no coração do cristão? Meus amados irmãos, a intimação chega até nós mediante a fé que foi implantada em nossos corações. É mediante a fé. Efésios capítulo 2, verso de número 8. Pela graça vocês são salvos. E é mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando essa fé é gerada em nossos corações, amados irmãos, essa fé, ela é eficaz. Nós vamos testemunhar a respeito de quem Jesus é. Nós vamos falar de quem Jesus é, daquilo que ele fez. Essa fé é uma fé eficaz. Nós podemos comprovar, por exemplo, se nós estamos em Atos 1, vai lá para Atos 2, verso de número 32. Esse texto é o primeiro discurso de Pedro. Logo após a descida do Espírito sobre eles, e após cumprir Pentecostes, o que Pedro está fazendo? Ele está testemunhando a respeito de Cristo. Olha o verso de número 32. Ele está no seu discurso falando que eles mataram o autor da vida, eles mataram Cristo Jesus. Pedro fala aí várias informações do Antigo Testamento, ele cita profetas que falavam a respeito de Jesus, ele cita o profeta que disse que nos últimos dias viria sobre nós o Espírito Santo. E no verso de número 32 ele diz, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Olha que coisa maravilhosa. Está vendo que essa fé é eficaz? Essa intimação a Pedro foi eficaz. Olha, Pedro, você será minha testemunha. Você vai anunciar que eu ressuscitei. E o que acontece depois? Ele está anunciando Cristo Jesus. Talvez o que nós poderíamos pensar ou falar nessa noite é, o que uma testemunha precisa dizer? Falar o que ele viu ou ouviu a respeito de alguém. E aí, talvez nós, no nosso tempo, 2023, a gente fala assim, olha, eu não vi Cristo. É por isso, talvez, que eu não testemunho. Eu não vi Jesus. Mas eu quero te mostrar, biblicamente, que a mesma fé que operou no coração de Pedro, e se essa fé é o que nos chama, a fé eficaz em nosso coração, é que nos chama para falar a respeito de Cristo, essa mesma fé que operou no coração de Pedro, de Timóteo, de Estevão, de Paulo, opera também nos nossos corações, louvado seja o Senhor por isso. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1, a palavra de Deus diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. No verso de número 6, o autor aos Hebreus continua, olha, portanto, é necessário que aquele que acredita em Deus, creia que ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, olha essa fé sendo evidente nos nossos corações. Olha essa fé, mesmo nós não temos visto Cristo, mesmo assim como João relata que ele viu na primeira carta de João, que eles tocaram o verbo da vida, mesmo nós não tendo visto Jesus ou tocado Jesus, essa fé em nossos corações descortina Jesus para nós de uma maneira muito clara. É pela fé. É pela fé. Mas há mais provas. João 20, 29, o próprio Jesus diz a Tomé, Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor Jesus. E pela fé, meus amados irmãos, assim como nós podemos ver esse púlpito de maneira concreta, essa coluna, essa cadeira, nós, pela fé, cremos na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é concreto para nós. Mas há algo mais que a palavra de Deus diz, isso me constrange, de alegria, de louvor a Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte,
1 Pedro, capítulo 1, verso de número 7. Para que uma vez confirmado o valor da fé, que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indizível e cheia de glória. Louvado seja o Senhor por essa fé. Você viu Jesus? Não, mas você o ama? Isso é a fé operosa de Cristo. De 2020. Eu não vi Jesus, mas eu sei que em cada instante, cada passo que nós temos dado, Ele tem nos conduzido. Bendito seja o seu santo nome. Então, meu amado irmão e minha irmã, fale a respeito dele. Testemunhe a respeito de Cristo Jesus. Isso é real. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. E o texto diz para nós que essa fé é mais preciosa do que o ouro perecido, o ouro perecível. É gigantesca, é maravilhosa. Quando ela opera em nossos corações, nós temos oportunidade de testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Aonde é que está a tua fé? Onde é que você tem colocado ela? Aonde a tua fé tem descansado? É no Senhor Jesus? É na obra do nosso Salvador? Não ponha nada a sua fé se não for em Cristo Jesus. Lembrei-me também de outro louvor. Esse do louvor está parecida, né? Acho que já vi essa história, né? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A última estrofe diz assim: quando se... Opa, segura aí. Tá vendo? Tem mais um ano para treinar, né? Quando o clarim ao fim soa, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jesus é real. Nosso Salvador vive. Bendito seja o nome do Senhor. Creia nele. Deposite a fé em Cristo Jesus. Talvez ele tenha te intimado nessa noite. Talvez a intimação para que você possa testemunhar chegou nessa noite na sua vida. Então, testemunhe de Cristo. Fale da obra dele. E aí é importante, quando nós olhamos o texto, 3 coisas para a gente finalizar, que nós precisamos saber para testemunhar dessa fé real. A primeira, que para testemunhar, nós precisamos conhecer Jesus. Se você olhar o verso primeiro, eu queria olhar em cada verso algumas palavras que Lucas deixa claro aqui para nós. Ele escrevendo ao Teófilo, ele diz, olha, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e ensinar. Então, o que Lucas está dizendo aqui, para que nós possamos testemunhar, nós precisamos conhecer aquilo que Jesus realizou e aquilo que Jesus ensinou. Quando falamos sobre aquilo que ele realizou, é a sua obra. Todo o trabalho de Cristo. Tudo aquilo que o Filho, o Verbo eterno que se fez carne, o Verbo eterno que habitou entre nós,
e cumpriu todo o seu trabalho, sendo humilhado, indo até a morte de cruz, tudo aquilo que ele fez. Através da obra de Cristo Jesus, conhecendo, e o Evangelho está ali para mostrar isso, dizer o que ele realizou. Ele arrancou o véu que fazia a separação do templo através da sua morte. O que isso significa? Ele nos reconciliou com Deus. Ele disse, olha, agora existe um novo e justo caminho, que é a fé em Cristo Jesus. Nós podemos estar aproximados diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todo o nosso escrito de dívida, como eu falei, ele apagou. A separação que havia entre nós e Deus e entre as próprias pessoas, agora a barreira da inimizade foi destruída em Cristo Jesus. Isso é o que ele realizou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, primeiro, precisamos conhecer o que ele realizou e ensinou. O verso 2 vai falar o seguinte: até o dia que foi elevado aos céus, logo após de haver entregue os seus mandamentos. Ou seja, precisamos conhecer a palavra de Deus, os mandamentos, aquilo que ele nos entregou. Como é que eu vou testemunhar? Nós precisamos saber e falar o que ele falou, ou o que nós vimos, ou o que ele fez. Nós só vamos saber isso mediante as Escrituras. Verso de número 3, olha só o que o texto nos diz. Depois do seu martírio, Jesus apresentou a eles e lhe deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Precisamos conhecer as provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Nós temos a história, nós temos livros que vai nos falar. Nós temos primeiro, lógico, a palavra de Deus. O texto diz que ele ressuscitou e ficou por 40 dias. Mais de 500 pessoas viram Jesus. E aí, quando nós começamos a olhar a história, a forma como foi contada a ressurreição de Cristo é para justamente falar, essa história é verdadeira. Ele apareceu primeiro a mulheres que não tinham a credencial naquela época, por conta de todo o contexto, para dizer e narrar uma história, uma verdade. Ele apareceu a elas. Ele também, na sua ressurreição, foi visto por muitos homens que chegaram a perder a sua própria vida, confessando a ressurreição em Cristo Jesus. Precisamos conhecer as provas incontestáveis da ressurreição de Cristo e, principalmente, conhecer os seus ensinamentos. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós estaremos capacitados a testemunhar sobre ele. Que seja um tempo para que você conheça mais a Cristo. Segundo, além de conhecer, nós precisamos segui-lo. Olha que interessante o verso de número 4. Certa ocasião, Lucas está narrando o que aconteceu. Enquanto ceava com eles, ordenou-lhe Jesus que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. O que está acontecendo aqui? Jesus, depois da ressurreição, ele estava no momento entre ele e os discípulos, comendo. Eles estavam ceando, eles estavam no momento de comunhão. E aí eu quero dizer, por que nós precisamos segui-lo? Além de conhecer Jesus, nós precisamos praticar o que ele nos ensinou. Foi nesse momento onde Jesus disse essas palavras aos discípulos. O que Jesus nos ensinou? Jesus, chamou pessoas totalmente diferentes que não iriam andar juntas e chamou para ser os 12. Jesus, o seu evangelho alcançou pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Jesus assim fez. A gente precisa segui-lo. E Jesus perdoou pecadores, nós precisamos perdoar. Jesus amava as pessoas, nós precisamos amar, através do poder dele nas nossas vidas, através do Evangelho. Jesus ajudou pessoas no sentido de arrancá-las daquela situação de pecado, como ele, pelo próprio poder dele, pela autoridade de quem era, libertava aquelas pessoas. Se nós falarmos o que Jesus fez e a obra de Jesus e testemunharmos sobre isso, o Evangelho, que é o poder para salvar, também alcançará vidas que estão perdidas. Precisamos, além de conhecê-lo, nós precisamos seguir Jesus, tomar a nossa cruz e segui-lo para a glória do nome dele. Jesus estava nesse momento orando e em comunhão. E por fim, o verso de número 8, o texto nos diz: contudo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Se não for através da capacitação
do poder dado pelo Espírito, não vai haver testemunho. Eu posso conhecer Jesus, eu posso ouvir, falar e ter um conhecimento de Jesus, mas se isso não for através desse poder dado pelo Espírito, isso não será possível. Como é que é esse poder? É um novo nascimento. É alguém que agora falava assim, olha, mestre, eu nunca vou te negar. Mas na hora que o calo aperta, não, esse Jesus eu não conheço. Esse era Pedro. Mas agora, quando há um novo nascimento, olha, Senhor, eu vou contigo até a morte, ele vai até a morte por conta de Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho. É o poder de fazer do homem uma nova criatura. E esse poder nos capacita. É um revestimento do alto, é um novo nascimento, é a obra de regeneração, e nós podemos testificar isso porque esses homens não foram mais as mesmas pessoas. Não eram mais as mesmas pessoas. Quando esse poder, por exemplo, desceu sobre a vida de Paulo, no caminho de Damasco, ele deixou de ser um perseguidor da igreja para ser perseguido por conta de Cristo Jesus. E esse mesmo poder, essa mesma obra do Espírito, está disponível para nós hoje, para que nós possamos testemunhar a respeito de Jesus. E aí o que eu coloco aos irmãos nessa noite, busque mais a respeito do Senhor, busque mais conhecer ao Senhor, seguir e encher-se do Espírito Santo para que esse testemunho possa ser dado. Foi assim que os apóstolos testemunharam a respeito de Jesus e que nesse ano de 2024, a cada dia mais e mais, o poder do Espírito possa estar sobre você para que você venha pregar a palavra de Deus. O que eu chamo você, nesses últimos minutos da mensagem, faça um balanço de como foi 2023. Como foi o seu testemunho a respeito de Jesus? James Bond? E eu digo isso não como forma de constrangimento. James Bond, não se preocupa não, ele é um agente secreto, mas continua sendo ovelha do Senhor. Só aparece de vez em quando ali e tal, mas é uma ovelha do Senhor. Como foi o seu testemunho durante esse ano de 2023? No conhecer ao Senhor, no seguir ao Senhor, no ser cheio do Espírito Santo, no testemunhar, ao ponto de que se a espada estivesse sobre o seu pescoço, olha, se a espada vier sobre mim, eu vou continuar testemunhando e ensinando a respeito de Jesus. Meus amados irmãos, nós fomos capacitados pelo Espírito. 2 Timóteo 1,6, por essa razão venham lembrar que reavive o dom de Deus que há em você, que foi dado pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, em amor e moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho. Não se envergonhe de falar. E aí Paulo vai dizer do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. O Espírito Santo nos capacita. Nós não temos recebido um espírito de covardia, mas de poder para anunciar a Cristo Jesus. Rogue ao Senhor. Ele também nos ensina, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhe disse. Certa vez, um menino leu esse texto e falou, já sei, o Espírito Santo vai me lembrar de tudo, eu tenho uma prova importante para me fazer, então estou confiante no Espírito. E ele não estudou para a prova. Qual foi a nota do menino? 0. Porque o Espírito vai lembrar o que Jesus ensinou. Se a gente não conhecer o que ele ensinou, como é que nós vamos lembrar? O Espírito Santo vai nos lembrar. Né? Então, passe na prova para a glória de Deus, né? Busque conhecer mais ao Salvador, que o Espírito Santo nos lembre cada vez mais. E ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26, da mesma maneira. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pare para pensar dos cristãos no primeiro século, que por conta do testemunho foram jogados em arenas.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Alguém tem medo de leão aí? Com fome? Vindo na sua direção? Para te devorar? Ninguém aqui passou por essa situação. Mal um cachorrinho correu atrás de nós. E já foi terrível. Agora pense, os cristãos no primeiro século, que por conta do testemunho foram martirizados. Quando o texto nos diz, olha, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, isso é uma garantia, um selo tão maravilhoso que o Senhor coloca em nós, porque nenhum de nós, pela própria força, aguentaria o martírio, por conta do testemunho. Mas o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos sustenta naquilo que precisa ser sustentado para a glória do nosso Senhor Jesus. Ele também concede à igreja dons para que a igreja seja edificada para a glória do nome do Senhor. Roguemos a Deus cada vez mais para que isso possa acontecer nas nossas vidas. Como é que está sendo o balanço de 2023? É importante nós sabermos, por exemplo, onde nós estamos indo bem, ou onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos corrigir. E aí é importante ler o texto, porque Jesus diz o seguinte: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu peguei essas localidades para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, Jerusalém. Quando nós olhamos o contexto histórico de Atos, durante 2 anos se cumpriu isso em Jerusalém. Foi onde a igreja estava inserida, e vai do capítulo 1 ao capítulo 4 de Atos. Do capítulo 5 em diante, dura em cerca de 13 anos, é o período onde Samaria e Judéia é alcançada por conta do evangelho. Depois de Jerusalém, vem uma perseguição contra a igreja e o evangelho começa a se expandir. Lá em 48, começam as primeiras viagens missionárias. Aos confins da terra, esse evangelho está sendo anunciado ali na primeira viagem de Paulo, na segunda, na terceira, nas viagens que ele foi a Roma. E pela graça de Deus, um dia chegou até nós. E é importante dizer isso porque, primeiro, o Senhor Jesus disse, olha, comece em Jerusalém. E onde é o melhor lugar para nós testemunharmos? Comece em Jerusalém. Onde é Jerusalém? O lugar mais próximo nosso. Vamos botar mais uma lupa aí? Começa lá na sua casa. Às vezes a gente tem aquela ideia de, onde eu vou começar a evangelizar? Já sei, eu vi o vídeo do pastor José Pedro hoje, eu vou para Angola. Sabe, eu vou, é aquele que muitas vezes a gente quer consertar o mundo, mas a gente não arruma a cama nossa de manhã cedo. Começa por Jerusalém, começa pela sua casa, e dentro desse balanço, tente buscar dentro da sua própria casa os pontos que você está indo bem e os que você precisa melhorar. Eu tive um bom bate-papo com Bia sobre isso. Eu falei, Bia, fala para mim aí, onde é que eu preciso melhorar? O que de Cristo precisa ser mais visto na minha vida? Fala para mim. E eu peguei o telefone e fui anotando tudo que ela queria me falar. Pode falar. Fala o que eu preciso. Fala aquilo que tem sido feito para a glória de Deus. Olha que bom termômetro para nós, esposos e esposas, um conversando com o outro. Fala, meu bem, onde eu preciso melhorar para testemunhar mais a respeito de Jesus. Pais e filhos conversando a respeito disso. Como seria bom um diálogo nesse sentido. Sabe por quê? Quem mais te conhece é esse que está lá em sua casa, não sou eu. É essa pessoa que está bem pertinho de você. E dentro da sua própria casa, também em Jerusalém, é o lugar para nós começarmos a testemunhar. Eu acho tão interessante aquela história, aquele relato, quando Jesus vai até Gadara e liberta aquele homem que estava endemoniado. E aquele homem feliz, olha, Senhor, o Senhor me libertou. Eu estava endemoniado, estava preso por correntes, e agora eu quero ir testemunhar, eu quero ir com o Senhor. Jesus fala, olha, vai lá para a sua casa e fala aos seus o que Deus te fez. Começa em Jerusalém. Começa pela sua casa. Como é que eu estou aí? Olha, você precisa, no meu, eu posso até falar para os irmãos. Paciência estava. Oh, meu Deus. Última vez que eu pedi paciência, os irmãos sabem um pouco da história. Quem não conhece, eu orei aqui num culto de oração, falou, irmãos, eu preciso ser mais paciente. No outro dia eu tive um infarto. Tive que ficar 18 dias hospitalizado no hospital. E se eu preciso mais de paciência, eu vou continuar pedindo ao Senhor, porque o meu Senhor é paciente demais. E eu preciso ser parecido com Cristo. Os meios ou a forma como Deus vai fazer para que eu seja parecido com Cristo é da economia de Deus. É da forma que o Senhor quer fazer.
Mas, você precisa ser um pouco mais paciente. Amém. Está lá anotado. Você precisa realizar mais cultos domésticos aqui em casa. Está lá anotado. Você precisa orar mais junto comigo, junto com os meninos. Está aqui anotado. Aí eu falei, vai aumentar a lista aí, vai aumentar. Mas, olha que coisa boa, ter um feedback santo. Essa linguagem é minha, acabei de fazer. Vamos me dar um feedback santo. Como é que eu estou? Porque eu quero testemunhar mais sobre Jesus. O que está de acordo? E aí, qual é o nosso filtro? A palavra de Deus. Às vezes são coisas que eu acho, mas às vezes é coisa que a palavra de Deus está dizendo. Então, dentro dessa conversa, que a palavra de Deus possa nos orientar, porque eu tenho certeza que se a fé eficaz está no seu coração, você quer melhorar para a glória de Deus. Em 2024, você quer testemunhar mais a respeito do Salvador. Começa dentro de casa. Começa ali. E o texto continua, olha, além de Jerusalém, Samaria e Judéia. Parece que aumentou um pouco mais a extensão. Olha que ponto bacana que nós temos. A comunidade dos cristãos, o povo ao nosso redor. Eu tenho testemunhado de Cristo lá onde eu moro, dentro da minha igreja. E aí é importante, pensando aí como família, meu amado irmão e minha amada irmã, seja uma bênção de Deus na sua casa. Seja uma bênção de Deus dentro da sua família. Se há algo que tenha acontecido dentro da sua casa que precisa melhorar para a glória de Deus, comece a melhorar, comece hoje ou amanhã. Comece hoje. Comece ainda nesses minutos que faltam para 2023. Comece logo. Olha, se eu preciso, por exemplo, como cristão, nós fazemos um balanço desse ano, e aí é um balanço da nossa igreja, por exemplo, tivemos 52 cultos de oração, 52 EBDs, 52 cultos noturnos, né, no domingo à noite, 52 quartas-feiras. Tivemos várias programações extras, bate-papos, que foi para a glória de Deus. Quanto disso eu me empenhei realmente para que eu possa testemunhar a respeito de Jesus? Porque faz parte, eu vou conhecer ao Senhor. Então, que nesse ano, por exemplo, se eu preciso melhorar, que eu possa dedicar mais a isso, dedicar mais aos momentos oficiais e não oficiais, como um bate-papo, um momento onde um e o outro vai se edificar para a glória de Deus. Que eu possa melhorar, por exemplo, nas orações. Eu quero testemunhar a respeito de Cristo, mas eu não tenho participado tanto, que isso possa ser para a glória de Deus, pelo poder do Espírito, conhecendo quem Cristo é, seguindo os passos de Jesus. Que isso aconteça cada vez mais para a glória do Senhor. E dentro de Judéia e Samaria, você pode contar com seus irmãos. Olha que legal, ter um feedback santo. Meu irmão, você me conhece. Eu tenho caminhado com você, assim como Jesus estava lá, certa ocasião, enquanto ceiava com eles, Jesus estava ordenando a eles. Meu irmão, fala para mim aí, o que eu posso melhorar nesse sentido, para a glória de Deus? O que em 2024 eu posso fazer para que Deus possa ser glorificado? Então, são coisas que nós devemos pensar e buscar cada vez mais para anunciar o Evangelho. E até os confins da terra. Podemos continuar apoiando os missionários ali. Foi muito bom ver o vídeo do pastor José Pedro nessa tarde. Muito bom ouvir notícias a respeito do Evangelho. Irmãos, eu creio pela fé que Deus pode levantar dessa igreja missionários. Pessoas que vão começar dentro das suas casas, vão ser instruídos na palavra de Deus, vão seguir a Cristo e serão enviados para a glória do nome do Senhor. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Enquanto não tem isso, vamos segurar as cordas, ou seja, vamos envolver mais nisso para o próximo ano, o ano que se aproxima, para que o Evangelho possa ser anunciado e glorificado, Deus ser glorificado. Vamos empenhar esforços nesse sentido, sabendo que aí o que o texto nos diz, quando eles estão ali, ouvindo tudo isso, recebendo as informações de Cristo, e eles estão com os olhos fitos no céu, aqueles anjos aparecem e dizem, por que vocês estão olhando às alturas? Vamos agir agora? Vocês estão com os olhos fitos lá no céu? Estão. Olha, esse mesmo Jesus que foi elevado aos céus, um dia ele retornará da mesma forma. Arregassem as mangas agora. Vamos trabalhar. Vamos anunciar. Que seja assim, para mim e para você. Para você que está aqui nessa noite. Que a cada dia
o evangelho de Cristo possa ser anunciado e que você seja uma testemunha que conduza pessoas que estão perdidas, afastadas, condenadas pelo pecado, mas que através da sua vida você possa ser um canal de Deus para que em 2024 várias pessoas cheguem ao Senhor. Eu tenho uma pessoa em foco. E aqui não estou colocando uma campanha, ano de 2024, cada um ganhar um, não. Eu quero que você ganhe 100, 200, que você seja instrumento de Deus para testemunhar para muitas pessoas. Mas eu tenho uma pessoa no meu coração que eu vou orar, eu vou buscar mais momentos de estar junto falando a respeito de Jesus. Ter momentos onde eu vou instruí-la a respeito de Cristo Jesus. E se assim aprover ao Senhor, ela seja intimada pela fé, para que possa crer no Salvador e ter os seus pecados perdoados. Que seja assim com você também, dentro desse ano, para a glória de Deus. Amém?